A Nova Aliança em Cristo, ela teve duas inaugurações. A primeira inauguração no mês de setembro de 2005, quando nós fomos obrigados, mas de uma forma ou de outra, a começarmos a Igreja Nova Aliança em Cristo. E naquela época a ideia da igreja era uma continuação da outra, com um nome diferente, mas o princípio muitas vezes é o mesmo. Então você vê a igreja, estou citando, não é como pejorativo, igreja metodista renovada. Mas você vai ver, é uma continuação daquilo que é a igreja metodista. E nós também, da mesma forma, quando nós fundamos a Igreja Nova Aliança em Cristo, ela também era uma continuação da Igreja Maná. Que era a maneira que nós tínhamos aprendido a fazer a igreja. Era a maneira pela qual nós queríamos continuar o nosso ministério. Eu já era pastor, então nós começamos a igreja na mesma base, na mesma maneira, até que um dia, depois de algumas mudanças internas, algumas vindas, idas de pastores junto com a gente, bandas, eu comecei a sentir no meu coração que Deus estava falando comigo. E foi nessa época, no mês de maio, por isso que nós mudamos. Foi a igreja sendo inaugurada novamente. Não mais nos mesmos moldes anterior. E lógico, se alguém pode ter perguntado, mas pastor, então o senhor tirou Jesus? Não. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. A maneira de fazer, a maneira de louvar, de bendizer, de glorificar, a maneira de estar na presença de Deus é que eu fui sentindo no meu coração que nós tínhamos que mudar. E eu todo dia chegava e falava ao pastor, pastora, Deus está falando comigo. E a pastora, é com você, não é comigo. Se vire. Mas, como o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da casa, ela aceitou tudo aquilo que Deus estava me falando, Deus me pedindo uma igreja. E eu respondendo para Deus, com coisa que nós dois estivéssemos dialogando. Como é que o senhor pede uma igreja se está assim de igreja? Por que eu sou melhor do que os outros? E eu estava conversando comigo mesmo e creio que Deus também estava nessa conversa. Então eu falei para mim mesmo, ou falei para Deus, mas cheio de igreja. E a resposta veio para mim como se eu mesmo respondendo, ou Deus respondendo para mim, dizendo, eu não tenho igreja, eu tenho ministérios. Igreja é você. Vire para quem está do lado e fala, igreja é você. Igreja é você. Deus não está querendo uma nomenclatura. Deus não está querendo uma fachada. Deus não está querendo um templo. Deus está querendo, pelo menos foi o que eu senti, a transformação de nós mesmos numa igreja. Porque muitas vezes falar que nós somos o templo do Espírito Santo, o que tem dentro de um templo? Só pode ter coisas puras, coisas boas. Como é que nós vamos colocar Deus dentro de nós no meio da nossa impureza? Foi quando Deus continuou falando ao meu coração para que nós nos enchêssemos do Espírito Santo. Achei interessante a pregação de domingo. Cada dia eu procuro ainda rabiscar. Quando o pregador disse que à medida que o homem saiu da presença de Deus, não foi o homem que saiu da presença de Deus,
foi o homem que se esvaziou de Deus. Quando o homem se esvaziou de Deus, ficou uma lacuna. E que o homem tenta encher. Ele não sabe melhor. Muitas vezes tem pessoas que falam, pô, mas esse cara aí é a prostituta, a prostituição. Ele não sabe melhor. Ele enche daquilo que ele sabe. Ele quer agradar, ele quer se satisfazer. Ele enche com futebol. Eu brinquei com a Nazaré esses dias, até eu estava cheio já com futebol. Agora o Brasil saiu com vazio. Não é verdade? Com vazio, mas com vazio de quê? Com vazio de quê? É o buraco que ficou com a saída, vamos dizer, do Espírito Santo. Hoje, quando nós falamos que nós temos que nos encher do Espírito Santo, é exatamente para nós não ficarmos vazios e nos agarrarmos a qualquer coisa para preencher. Lembre-se, se esse prato aqui já estiver cheio, não adianta você querer pôr mais alguma coisa nele. Como nós estamos vazios, tudo aquilo que é do mundo, nós agarramos para nos encher. E nós não conseguimos largar. Deus, quando está falando, eu quero uma igreja, Ele quer uma igreja vazia do mundo, para que o Espírito Santo possa enchê-lo e ele se torne a igreja que Deus está querendo. Gente, eu gosto de tudo isso porque é uma utopia. Mas eu sempre brinco com a Nazaré, é a utopia mais gostosa de correr atrás. Utopia é aquilo que não é atingível, é inatingível. Lembre-se, o homem se encher de Deus é uma utopia. Por quê? Deus não agrada a carne, e a minha carne não se agrada de Deus. Quando vai havendo as mudanças, a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, e de cada dia mais da presença de Deus na nossa vida. Esta é a nossa igreja, Nova Aliança em Cristo. Eu podia dizer que é a igreja Manuel, que é a igreja Mirtes, que é a igreja Ivone, que cada um fala seu nome. Cada um fala seu nome. Cada um fala seu nome. A igreja Yasmin, a igreja Luiz Neto, a igreja Antônio, a igreja Gui, a igreja que está preocupada em servir ao Senhor, não é dar para o Senhor. Gente, nós não conseguimos dar nada para Deus. Nós só damos para Ele daquilo que Ele nos dá. Então nós temos que servi-lo. Deus está querendo servos. Uma igreja servil. Lembrem-se, como é que eu vou servir ao meu Deus? Deus não é servido por mãos humanas. Ele é servido pelo louvor. Ele é servido pela adoração. Ele é servido pela ação de graças. Ele é servido pelo reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Esta é a nossa igreja.